O Vinícius, você falou que é quase impossível. Você diria o quê? 90% para o PSG? O Botafogo tem 10% ali de chance de uma vitória, um empate? É difícil eu botaria medir 95%. 95%? 95%. 5% é muita coisa, tá? É alguma coisa, muita né? coisa. Só para não dizer que é impossível, né? Mas porque assim, eu não posso... Família zoeira. Vamos salvar esse vídeo aí, porque amanhã tem Botafogo e PSG. E olha, muita coisa pode acontecer e depois a gente pode vir aqui rir da cara desses caras, tá? Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione esse link. Toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto. Vamos lá ver. No Brasil, tô num lugar bem diferente de onde você tá, que aqui é uma calmaria, Westmont College, em Santa Bárbara, onde daqui a pouquinho o Botafogo vai fazer um treino às 10 horas da manhã do horário local, 2 da tarde do horário de Brasília, último treinamento antes do jogo contra o Paris Saint-Germain. O jogo vai ser amanhã, no Rose Bowl, o estádio de Los Angeles. Depois dessa atividade aqui, 3 jogadores e mais o técnico Renato Paiva vão lá pro Rose Bowl para fazer aquele reconhecimento do gramado. Esses jogadores vão conversar com a gente. E também vamos conversar com o técnico Renato Paiva, saber o que ele está pensando, como é que vem esse Botafogo para enfrentar o PSG. E é possível que tenha pelo menos uma mudança no time. A saída do atacante Maestriani, que foi titular na estreia do Botafogo contra o Seattle Sounders, para a entrada do volante Alain, para reforçar ali a marcação do meio de campo, ou então do Cuiabano na ponta esquerda, fazendo uma dobradinha ali com o lateral esquerdo Alex Telles. Vamos seguir aqui acompanhando tudo de Botafogo. Eu volto com vocês, Cobar. Era o Botafogo, né? Mas vai chegar com moral porque venceu o Seattle no primeiro jogo e o Botafogo divulgou os bastidores dessa vitória sobre o time americano. Mais uma vez, vamos fazer história, acredita! Foi nesse clima de muita confiança que o Botafogo encarou o Seattle na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Do lado de fora do estádio, os mascotes das duas equipes deram uma voltinha pelas ruas dos Estados Unidos. Nas imagens dos bastidores divulgadas pelo clube, Marlon Freitas fez um discurso inflamado antes da partida. É por cada um que carrega a estrela, é por cada um, cara. Luta até o final, acredita até o final. Após o jogo vencido por 2-1, Jair falou com emoção de seu primeiro gol no profissional vestindo a camisa alvinegra. Somente agradecer a Deus pela oportunidade e mais feliz pelos 3 pontos. Vamos juntos, seguimos, bora. O próximo adversário do Botafogo é o todo-poderoso Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Dos 31 jogadores do Botafogo lá nos Estados Unidos, 15 deles já atuaram em ligas europeias. E desses 15, 5 já enfrentaram o time francês. Marçal é o mais experiente da lista. Ele jogou por 6 temporadas no futebol francês, com 7 jogos no total contra o PSG. Completam a lista Alex Telles, Danilo Barbosa, Alan e Joaquim Correia. O palco do confronto será o estádio que a seleção brasileira conquistou o Tetra. O Rose Bowl carrega parte da história do futebol brasileiro. História que o atual campeão da Libertadores vai levar para o campo em um dos confrontos mais esperados pelos cariocas. Quem gosta de futebol não vai perder. Olha só o que aconteceu. Os torcedores do Botafogo encontraram com o Vitinha, craque do PSG lá nos Estados Unidos, e pediram para ele dar uma aliviada em campo. E ainda perguntaram se eles conheciam o Magic Freitas, o Marlon Freitas. Vamos ver como é que foi essa resenha lá fora. Vitinha, dá uma aliviada lá. Só o treinador que sabe fazer. Conhece Marlon Freitas, The Magic Freitas. Obrigado, valeu. Um abraço. Tá, já passou muito por isso, né? O torcedor vem, o cara quer ser educado, mas o torcedor quer resenha, quer alugar. Então, beleza, quer ser educado, mas sai fora pra não ficar ouvindo história, né? Vitinha joga muito, né? É um ótimo jogador, né? Um jogador de ponta, e isso acontece muito, né? Isso é o que é o legal, né? Isso é bacana, você gostava dessa abordagem na rua? Eu sempre fui um cara da resenha, então eu sempre soube sair. Até hoje acontece, até hoje acontece muito isso comigo aí na rua. Outro dia mesmo, rapidamente aqui, contando um caso, eu sentado e um torcedor botafoguense chegou pra mim, poxa, e aí, Sassá? Aí eu poxa, amigo. E ele começou, aí começamos a discutir. Porque ele queria que eu fosse o Sassá. Eu não poderia assumir, porque eu não sei se ele gostava. Se ele... Aí eu falei, amigo, eu não ele sou queria o Sassá. discutir com você se você é ou não o Sassá. Esses jogadores são assim.
Eles gostam de fingir. Eu também sou pessoa pública, eu sei como é que é isso. Eu falei, não é isso, amigo. É que eu não sou o Sassá. Pô, eu sou mais bonitinho, né? Com todo respeito. Puxou a identidade, não? Um beijo e tal, mas... Porra, aí eu tive que falar pra ele, né? Eu falei, eu sou o Tartar. Aí ele... Caramba! são coisas que acabam acontecendo mesmo, né? Bom demais. Tem que levar numa boa, Tem que de forma levar, descontraída. Se chegou na educação, na brincadeira, aí tá a gente tudo vai bem, levando né? na boa. Ô Pedroso, o Vitinho pro Botafogo segurar é um dos principais jogadores do PSG, aquele motorzinho, né, que o Botafogo tem que tomar cuidado. E ele tem que tomar cuidado com o Magic Freitas? Tem que tomar cuidado. Tá jogando. Colocando em comparação, em escala, o Vitinha no PSG faz o que o Marlon Freitas faz no Botafogo. No sentido de ser o termômetro da equipe, fazer um time jogar. É claro que o Vitinha é um jogador melhor do que o Marlon Freitas, tá numa prateleira que hoje talvez ele esteja entre os 3 melhores meias do mundo. Ao lado do Pedro, talvez, tem o Bellingham também, que é um grande jogador, mas o Vitinha, a temporada do Vitinha é como melhor meia do mundo, digamos assim. Então é um jogador que o Botafogo vai ter que ter muita atenção, tá sempre junto, porque ele tá sempre na linha da bola, ele é um cara que vai buscar a bola na defesa e consegue chegar até o ataque, extremamente diferenciado e um cara muito forte nesse time do PSG. O Vene, esse é o maior desafio dos brasileiros até agora. Essa é a verdade, né? O PSG é mais difícil que o próprio Borussia, que o Chelsea também. O PSG é o time da parada agora, no momento, no mundo. Esse é o grande desafio para o futebol sul-americano. Sem sombra de dúvidas, Flavinho. E essa é uma tarefa praticamente impossível do Botafogo você conseguir superar o PSG. Pode acontecer, claro que pode acontecer futebol. A gente já viu muita coisa acontecendo aí que ninguém imaginava. Mas eu acho muito pouco provável. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que se preocupar em fazer um jogo digno. Um jogo corajoso, sabe? Eu acho que não tem que ser covarde. Óbvio, você mudar um pouco a sua estratégia, entender que o seu adversário é muito melhor, sem nenhum problema. Mas você não pode ser covarde. Vamos pegar o exemplo do Fluminense. É basicamente a postura que o Fluminense teve. Uma postura corajosa. Por que não? Nós somos um time grande também. Não é você ser covarde, é tentar bater de frente da melhor maneira possível. Acho que o Botafogo tem que pensar dessa maneira. Vai entrar em campo para sofrer menos gols possível? Não é assim, senão você já entra derrotado. Tartar já foi jogador, sabe muito bem como funciona. Você tem que pensar que vai ganhar, tentar bater de frente. Eu acho que essa tem que ser a postura do Botafogo. Mas repito, mudando a estratégia um pouco, porque você mudar a estratégia não é algo covarde. Pelo contrário, é você entender que o seu adversário é melhor que você. Dá pro Botafogo repetir o que o Fluminense fez ontem, Tartar? Ou com o PSG é mais complicado? E tem que ter coragem, tem que pensar em mas qual seria a melhor estratégia? Aí é recuar as linhas, o que você acha? Hoje em dia o futebol está muito globalizado, né? Então eu tenho certeza que o Botafogo está estudando bastante essa equipe do PSG. A gente está acostumado a ver, né? E realmente eles estão no topo da cadeia, né? Chegaram no topo da cadeia. É diferente porque a equipe do Borussia, né, que enfrentou o Fluminense, é uma equipe totalmente diferente, não está na prateleira hoje, né, do PSG. Então o Botafogo acho que tem o maior desafio aí e não pode ter, né, se acovardar aí não adianta diante de um gigante que realmente é hoje o PSG, esse bom time do PSG. Então é chegar lá com coragem e ver, né, sentir ali dentro de campo o melhor a ser feito, né? Mas já tem que ter um plano, talvez ser mais prudente, sim, e depois tentar, né, contra-atacar, né? Talvez possamos ver aí um Botafogo mais reativo, como não de costume, mas diante de um time como o do PSG, seria normal ver um Botafogo assim hoje. Ô Pedrosa, você lembra de alguma estratégia, alguma atuação de um adversário recente do PSG que possa servir como, não sei se o Aston Villa deu trabalho pro PSG, possa servir como modelo, o Renato Paiva, ele vai, o Borussia deu trabalho também, né? Sim. Contra a Inter foi 5-0, o Borussia ganhou em casa, contra o Aston Villa também ganhou uma e perdeu outra. Sim. São exemplos de posturas, de que, de repente, para ver, calma aí, que esse bicho não é assim tão perigoso não, tem outros times que já venceram ele na própria Champions passada. O modelo de jogo, quando você tem 2 partidas dentro e fora, te permite traçar estratégias diferentes de quando é um jogo só. Então, assim, eu acho que a Champions League dá essa possibilidade, porque você tem o mata-mata, ida e volta e tudo mais. Por incrível que pareça, teve uma equipe que enfrentou o PSG nesse campeonato francês, que eu acabei fazendo o jogo também, o Auxerre. E eles conseguiram segurar o PSG uns 60 minutos, quando o PSG acabou tendo dificuldade de jogar numa linha de 5. A linha de 5, a linha defensiva do Auxerre era formada por 5 jogadores, 4 na frente e apenas um centroavante, conseguindo ser a válvula de escape. Então talvez o 5-4-1 sem bola, para você não deixar esse entre linhas e também os laterais do PSG que avançam muito, o Nuno e o Hakimi, penetrarem com facilidade. Talvez seja uma possibilidade para o Botafogo.
Ô, Venez, você falou que é quase impossível. Você diria o quê? 90% pro PSG? O Botafogo tem 10% ali de chance de uma vitória, um empate? É difícil Eu botaria medir 95%. 95%? 95%. 5% é muita coisa, tá? É alguma É coisa, muita né? coisa. Só pra não dizer que é impossível, né? Mas porque assim, eu não posso virar Mas o aqui e falar futebol que é. também- Sim, eu não posso virar Mas o aqui e falar futebol que também tem é coisas impossível. Pô, seria futebol até uma permite. falta de respeito com os jogadores do Botafogo. Porque, pô, se eu chegar e falar que é impossível, então pra que eles vão entrar em campo? Então é melhor. Bom, família zoeira, tá aí, né? É pra rir, né? É pra rir, pra não chorar. Claro, a gente sabe que o City, Real Madrid, PSG, eles estão na primeira prateleira dos times europeus, né? Diferente, não sei se o Chelsea entra na primeira prateleira hoje em dia, ou se fica na segunda, enfim. O Borussia, o Porto, né? Tudo segunda prateleira. E os times daqui, né? O Palmeiras jogou melhor, né? O Boca Juniors, não posso dizer que jogou melhor, porque estava vencendo por 2-0, tomou um empate com um jogador a mais, mas bateu de frente, empatou. O Fluminense jogou melhor do que o Borussia, mas são times, né, da Europa de segunda prateleira, segundo escalão. Não são os top. City, Barcelona, Bayern, PSG, Real Madrid, esses são os times de primeira prateleira. E o Botafogo amanhã vai enfrentar um time que hoje é a primeira prateleira na Europa. É o atual campeão da Champions, é o campeão da França, né? Mas não é imbatível. Todo mundo falando, perder, vai tomar uma goleada. Cara, não tem como saber, ninguém tem bola de cristal. Quem é o favorito? Ah, sim, PSG é o favorito. Mas dizer 95%, para não dizer 100% de certeza de que o PSG vai ganhar o Botafogo, aí já foge um pouco realmente do que é o futebol, né? Quem foi que jogou ontem também? Teve um outro europeu que jogou ontem. É o que perdeu pro PSG aí na final da Champions, né? A Inter de Milão empatou 1-1. Então assim, cara, não tem como saber. Não tem como saber. É um time a ser batido, o PSG, como o Real Madrid, são os times de primeira prateleira, sem dúvida. Mas não é impossível vencer. E amanhã tem Botafogo e PSG, 10 horas da noite. Amanhã é o dia, amanhã é feriado. Feriado aí, então a galera vai estar todo mundo assistindo, ninguém preocupado aí muito em relação ao horário e tal. Tem que trabalhar no dia seguinte, tá? Mas dá para descansar bastante amanhã, para ficar acordadinho para assistir esse jogão. Tenho certeza que o Botafogo pode até não ganhar. Mas que deve fazer um grande jogo sim. Até mesmo porque o Botafogo parece que em jogos assim grandes, ele muda, ele joga bastante, ele joga bem. Ele pega um time meio mediano, ele costuma dar umas bobeadas. Não sei por que o Botafogo faz isso, mas ele gosta de fazer isso com o seu torcedor. Então amanhã a esperança é a última que morre, é pela fé, meu irmão. É 11 contra 11, a bola rolou e acabou, filho. Não tem a Vitinha é melhor do que Marlon Freitas. Pelo amor de Deus, só porque que ele joga no PSG, ele é o melhor do mundo. É engraçado que, né, o Benfica, o Porto não ganharam o time sul-americano. Ah, mas esse é o pior Benfica da história, é o pior Porto. Ah, é o pior Borussia da história. Então quer dizer que se o Botafogo empatar com o PSG, eles vão dizer que é o pior PSG da história? Ah, porque o sol atrapalhou. Mas o sol atrapalha todo mundo, né? Todo mundo, até o árbitro atrapalha. Não é só um time. Então, cara, ó, tem essa não. É só não se esconder, não se acovardar. É jogar bola, entrar pra jogar bola. Fazer o que você faz durante a sua vida inteira. Tá? Pode até não ganhar, mas pelo menos fazer uma partida decente. E eu não duvido de que o Botafogo pode sim tirar pontos do PSG, não. Eu não tô dizendo que vai ganhar, que vai ser o Botafogo vai dar um espetáculo. Seria maravilhoso, né? Aí eu ia zerar a vida, o Botafogo vencendo o PSG. Mas que dá pra tirar um pontinho? Dá. Dá pra conseguir um empate aí, por que não? O Botafogo chega a 4 pontos, junto com o PSG, aí dá uma secadinha ali no Atlético de Madrid, torce pra eles empatar também, ficar com um pontinho só e quase a classificação garantida. Bom, o vídeo ficou comprido. Qualquer coisa, deixa nos comentários qual a opinião de vocês sobre esse vídeo que vocês assistiram agora aí. E vamos guardar esse vídeo, porque caso o Botafogo vença, a gente volta aqui pra lembrar o que falaram do nosso Botafogo antes da partida, tá? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fica com Deus, até a próxima. Fui!